porque naturalmente em cima da hora surge um probleminha técnico e eu não sou tão jovem que eu resolva tão rápido esses problemas. Na semana passada eu enfatizei muito a questão da esperança. Na semana passada nós falamos sobre a necessidade de se manter otimistas, porque realmente é muito complicado enfrentar esse momento com pessimismo. Nós temos uma rapidez de mudança enorme, nós não esperávamos essa enzima catalisadora da crise. No primeiro dia de março, ninguém suporia que 2 semanas depois, a primeira escola, que eu creio que foi em Brasília, fecharia suas portas. E logo em seguida, praticamente, o Brasil inteiro interrompeu as aulas. Nós não imaginaríamos esse futuro, o que poderia acontecer com tudo isso. E entramos de cabeça em uma crise. Bem, a crise atinge as pessoas de forma muito variada, a crise atinge as pessoas de um jeito muito distinto. Eu vou fazer uma metáfora porque eu sou um professor e eu gosto de dar exemplos concretos. Imagine-se em meio a uma crise grave como, por exemplo, o naufrágio de um navio ou o incêndio de um prédio. Existem 2 atitudes muito improdutivas, 2 atitudes muito ruins. Essas atitudes são, por exemplo, você ignorar o que está acontecendo. Se eu sentar num canto e disser o navio não está afundando, ele continua afundando. Se eu ignorar o incêndio, ele continua ocorrendo. Logo, são atitudes negacionistas que aumentam o perigo. Durante uma crise, eu tenho que me dar conta de que existe a crise, ela não vai passar se eu a negar. A outra atitude negativa, além do negacionismo, é quando você, ao invés de negar, você entra em desespero. Corre para lá e para cá, o navio está afundando, ou fica gritando, o prédio está em chamas. Isso não resolve nem o incêndio, nem o naufrágio. A boa atitude é saber que em crise eu tenho um pouco de medo, em crise eu tenho algumas questões importantes, mas eu preciso agir. Eu vou chamar a melhor atitude de ação criativa. Ou seja, eu vou para a ação e tenho que usar uma criatividade porque nós estamos diante de um novo normal. Um normal que se instalou muito rapidamente e muito fora do nosso controle. Dizer que não há crise é ignorância. Desesperar-se é uma má estratégia. Agora vamos pensar o que é esse novo normal. Para muitos de nós temos um privilégio, inclusive, na atual situação, de poder fazer um recolhimento em casa. Vamos pensar nesse recolhimento, que é um privilégio, apesar de todas as inconveniências. Em primeiro lugar, esse recolhimento ativa no cérebro uma atitude positiva e imediata do cérebro. Casa é igual a tranquilidade, casa é igual a não horário, casa é comer o que quer na hora que quiser, casa é não compromisso, casa é gostosa porque é relaxamento, é roupa despojada, entrar em casa. O cérebro sempre associa isso, casa com relaxamento. O cérebro sempre associa, você abre a porta da sua casa, baixa a guarda, não mais compromisso, não mais horário. E isso você faz há muitos anos. Usa uma roupa mais tranquila, tira os sapatos, coloca chinelos ou fica de pés descalços. Acontece que esse é um momento que a casa também virou escritório, que a casa virou uma convivência social bastante focada na própria família imediata, no núcleo familiar. Nesse caso, eu tenho que retreinar o cérebro. Querem ver, por exemplo, uma coisa muito comum? As preocupações que todos os adultos têm. Afinal, temos uma crise econômica já ocorrendo e que pode se agravar, temos um risco de saúde muito grave, pessoas estão morrendo. Essa angústia que é natural, ela vai me levar a perder o sono. Como eu vou conciliar o sono à noite se eu fico pensando em tudo que está ocorrendo? Então ela me retira sono na hora que eu deito. E ela me faz ficar mais na cama, porque a cama é uma maneira de eu não enfrentar o mundo que está começando. Então eu tenho que reprogramar o meu cérebro para relaxar antes de dormir e para acordar dentro de um determinado ritmo. É uma opção pelo equilíbrio físico e mental. Essa opção tem que ser declarada, essa opção tem que ser decidida. Eu tenho que começar o dia sempre pensando nas coisas que eu irei fazer. Eu tenho que naturalmente
ser capaz de agregar muitos valores distintos. E eu também, se eu sou pai, se eu sou mãe, se eu sou um adulto dentro de casa, eu tenho que colaborar para tranquilizar as pessoas. Então, a cama é uma armadilha, porque é tanto uma dificuldade quando eu quero dormir, como uma dificuldade quando eu quero acordar. O controle da alimentação, a manutenção de uma saúde mental e de uma atividade física, isso pode ser muito positivo, porque, de novo, meu cérebro entra no automático. Que automático é esse? O automático é abrir a porta de casa, estou tranquilo. Agora estou em casa, aqui é também meu escritório, aqui é também minha área de trabalho, aqui também é a área da minha família, aqui também é a área de estudo, aqui também é a área de lazer e de atividade física. Eu preciso retreinar o cérebro. Ajuda a colocar-se mais ou menos preparado fisicamente e com o foco nas coisas que eu tenho que fazer durante o dia. É uma opção emocional pelo equilíbrio. A ansiedade bateu, está excessiva, tente um chá, tente algo que você conheça, tenta os produtos naturais, maracujá, melissa, etc. E tenta, acima de tudo, respiração tranquila e tenta meditação. Esse é um conselho muito poderoso, é algo que eu faço há anos e me ajuda bastante. Bateu a ansiedade, não se angustie mais do que já existe, porque estar ansioso é normal. Então eu vou tomar medidas para que essa ansiedade se transforme em uma ação criativa. Eu tenho objetivos muito claros. A visão real, a visão tranquila dessa crise é imaginar o seguinte: meu maior objetivo é chegar vivo ao final do processo e tendo forças para enfrentar uma possível crise econômica. Vamos olhar então com objetividade. Há 3 países na Europa que já começaram e implementaram ou estão implementando medidas para sair desse isolamento social. Foi o caso da Finlândia, que, tendo passado por um pico maior no mês passado, a Finlândia decidiu que está na hora de reabrir alguns lugares. Esse foi o caso também da Dinamarca, que decidiu agora que vai reabrir as creches. Esse é o caso do 3º país mais atingido, aliás, um dos 3 mais atingidos, que é a Espanha, junto com os Estados Unidos, China e Itália, os grandes países atingidos pela epidemia. A Espanha está entre os maiores. Bem, a Espanha também decidiu que a partir de uma data na semana que vem, a construção civil e algumas indústrias de base voltarão a funcionar. Eles já perceberam que o grosso da contaminação passou, especialmente caso de Dinamarca e Finlândia, e já perceberam que é hora de tomar novas medidas. O que isso nos interessa? Não somos finlandeses nem dinamarqueses. É que a epidemia tem um pico de 2 a 3 meses. Nesse período, quanto menos gente se contaminar, menos entra em colapso o sistema de saúde. Então, após esse período, o mundo retorna ao normal. Então, já há uma luz no fim do túnel. Ainda há risco, ainda há mortes. O número de mortes está crescendo no Brasil diariamente, mas não é um mal sem fim, não é um inferno. Usando essa metáfora católica, é um purgatório. Qual a diferença do inferno para o purgatório? O purgatório tem tempo para se encerrar. O purgatório não é permanente. O purgatório termina em algum momento. Então, a partir disso, eu posso pensar claramente que eu preciso fazer já uma preparação para quando eu sair dessa crise. E o que eu vou fazer? Eu pretendo chegar ao final desse isolamento na minha casa melhor. Eu pretendo não engordar tanto, não é nem por uma questão estética, é uma questão de saúde, esteatose hepática, gordura no fígado. Eu pretendo aprender, eu pretendo ler coisas novas. Uma ação muito concreta é você identificar o seguinte: na sua língua escrita e falada portuguesa, alguém identifica algum problema? Já disseram a você que você tem dificuldade com acentuação, com crase, com o uso do pronome oblíquo? Bem, uma tarde nesse isolamento dedicada a resolver esse problema vai fazer a diferença. Sua segunda e terceira língua, seu inglês, seu francês, tem algum problema? Você tem uma dificuldade com alguns verbos irregulares em inglês? Tem dificuldade com acentuação em francês? Esse é o momento de superar
essa dificuldade. Seria excelente se você decidisse começar uma nova língua pela internet ou com professores via internet, à distância, se você começasse uma nova língua. Um instrumento musical liga os dois módulos do cérebro, os dois hemisférios, e é excelente, retarda o início da demência, retarda o início de males de esgotamento do cérebro. Ou seja, eu vou aproveitar esse período para ler um clássico. Eu vou aproveitar esse período para enfrentar algumas questões familiares que naturalmente são acentuadas nesse momento, porque as pessoas estão convivendo 24 horas por dia. E isso vai, é lógico, vai aumentar esse problema do convívio. Eu vou enfrentar a crise porque eu estou prestes a sair dela. E eu quero sair dela melhor. Eu não quero apenas sobreviver. É claro que manter a vida é o principal objetivo, mas eu quero sobreviver melhor para que eu possa viver melhor. Quando começou a terrível peste negra na Europa, a partir de 1347, com seu apogeu de 48 a 1350, os que sobreviveram na Europa promoveram o Renascimento. Começa um movimento artístico, humanístico, que vai levar a Petrarca, vai levar a Dante, vai levar a Giotto na pintura. No século seguinte, a Botticelli, a primeira fase de Leonardo e depois o apogeu de Rafael e de Michelangelo. Ou seja, essa geração pós-peste negra, ou essas gerações que decidiram que já que vivemos, vamos viver melhor, centrados num otimismo muito grande. Da mesma forma, após as guerras e a epidemia de gripe espanhola, muito mais devastadora do que a atual, os anos 20, por exemplo, logo após o término da epidemia, foram anos no século passado de intensa atividade, de vanguardas artísticas, de surrealismo, de dadaísmo ainda com raízes durante a guerra, de intensidade de criação musical como o jazz, que tem uma explosão nos anos 20 extraordinária, do cinema dando saltos a ponto de, em 27, ficar falado e passar a ser um meio de comunicação global que se estende na década de 30 e 40. Logo, em todas essas dificuldades, em cada ponto em que houve um grande desafio, o mundo reagiu com uma vontade de viver mais intensa. E essa é a maneira correta de enfrentar uma crise. Não é porque eu tenha qualquer afeto pela crise. Essa crise me incomoda, essa crise me angustia, essa crise nos empobrece. Há pessoas que passam por um período muito mais dramático do que o nosso. Há pessoas que passam por dificuldades muito maiores do que a nossa. Mas eu tenho que aproveitar o lugar que eu estou e fazer dessa crise uma oportunidade, desse grão de areia uma pérola. E se eu me propuser esse desafio, se eu me propuser a ideia de que, apesar do momento ser angustiante, eu, enfim, quero verificar em relação às pessoas que eu mais amo no mundo, que são as pessoas da minha família, se de fato eu consigo uma boa relação, apesar da angústia e do confinamento. Seria o momento de introduzir na família hábitos que certamente no dia a dia nós não conseguimos? Ler uma poesia em conjunto, ver um vídeo que interesse a todos, tentar fazer algum jogo familiar? Seria o momento também de eu aprender que a família tem sístole e diástole, ela é pendular, ou seja, que é um momento que cada um, se puder, deve estar recolhido na sua atividade e em outro momento todos em conjunto? Seria o momento de eu poder, enfim, fazer uma refeição que não fosse com cada um ao celular? E seria o momento de eu fazer visitas através da internet, através dos mecanismos da internet, aquele parente mais idoso que não pode receber, por exemplo, uma visita real, que receba uma visita e uma conversa virtual? Seria o momento de eu escutar mais meus filhos, minha esposa, meu marido, as pessoas que convivem comigo? Se eu sei alguma coisa de cozinha, como eu, por exemplo, tenho vagas noções de cozinha, mas seria o momento de eu aprender uma receita nova e efetiva, decorar uma boa poesia, faço meu home office, faço as coisas que eu preciso fazer para continuar vivendo, mas aproveito essa crise como um trampolim. Para isso, é preciso, diariamente, colocar-se exatamente no ponto inicial, quando eu acordo, de que eu quero naquele dia fazer diferença. Eu não quero me entregar ao desespero, eu não quero me entregar à dor reinante, e eu quero fazer desse isolamento uma chance.
O pessimismo, ele é problemático, como eu disse na nossa live anterior, porque ele é improdutivo. Como método filosófico, ele é rico. Mas como guia de vida, o pessimismo lhe diz, não adianta fazer nada, porque tudo vai dar em nada, tudo vai ser sempre dirigido para o mesmo fim. As pessoas que dizem isso não estão erradas, mas isso costuma esconder uma profunda preguiça. A preguiça de quem não tem vontade de mudar ou de fazer alguma coisa. O pessimista é bom para dar prognósticos. Eu já disse algumas vezes em palestras em empresas que toda empresa precisa ao menos de um pessimista. Mas só um, que é o que uma empresa aguenta. E depois de ouvir seu prognóstico sobre os riscos que a vida e a ação empresarial implicam, a gente se despede dele, pede para ele passear e reúne os otimistas para que eles façam alguma coisa. O otimismo, ele é essencial para eu seguir adiante e transformar aquilo que eu não quero, aquilo que eu não gosto, uma situação que eu não criei, que não é culpa minha, que talvez não seja culpa de ninguém, mas não se trata agora de fazer uma pergunta de culpa, trata-se de fazer uma pergunta de efetividade. Como eu consigo? De que forma eu consigo fazer aquilo que eu preciso? Como eu consigo estender esse problema para que ele se torne não apenas um problema, mas dentro desse drama que eu vivo, a chance de eu transformar em um trampolim para uma etapa melhor. E isso tem que ser repetido diariamente, porque saibam, o nosso cérebro quer sempre o caminho mais rápido, ele quer o caminho mais fácil. O nosso cérebro foi programado para dormir o máximo possível, comer o máximo possível e repetindo essas operações entremeadas das necessidades básicas físicas. Nosso cérebro não foi programado para atividade física. Os animais não fazem Cooper, os animais não andam para a rua para perder peso, os animais só correm para caçar ou para não serem caçados. Então o nosso cérebro animal, ele pensa sempre no mais tranquilo, naquilo que vai fazer mais fácil nosso caminho para o isolamento. Foi assim que nós sobrevivemos desde o Paleolítico. No Paleolítico, os homens comiam tudo que encontravam. Ficavam no fundo de cavernas, esperando a fome bater de novo. Quem se mexesse menos, quem ficasse mais imóvel, quem não perdesse tempo conversando, caminhando ou fazendo outras coisas, sobreviveria, porque a vida era acumular calorias e ir buscar de novo calorias para poder sobreviver. Nosso cérebro foi formado assim. Ele lhe diz: coma tudo que encontrar, durma o máximo possível. Para que se arrumar se você está em casa? Para que conversar com as pessoas? Deixa cada um no seu celularzinho, deixa cada um trancado no seu canto, falando com outras pessoas que estão trancadas em outros cantos, evitando o contato olho a olho, evitando o desafio da relação de olhar para alguém e esse desafio que faz com que a gente descubra o outro. Eu não falo de doenças psíquicas graves, que não são minha área nem minha competência. Pessoas portadoras de doenças psíquicas graves precisam de um profissional. Eu falo das pessoas que, como eu, têm estabilidades e instabilidades, que, como eu, têm momentos mais tranquilos e momentos mais intranquilos, e como eu, oscila em relação ao humor. Para essas pessoas que, como eu, não são perfeitamente estáveis, mas não estão completamente fora do eixo, a estabilidade psíquica é uma decisão, e é uma decisão diária, é uma decisão retomada todas as manhãs, é uma decisão que eu, ao acordar, eu digo: eu quero isso, eu tenho um objetivo maior, eu tenho pessoas que dependem de mim, eu quero fazer desse dia um dia especial, um dia novo, um dia que faça diferença, um dia em que eu queira produzir algo novo. Que tal se desafiar? Que tal pensar em algo que você nunca fez e que seja um desejo antigo e que seja válido, claro, que seja ético? Que tal sair dessa zona da repetição? E que tal, após cumprir suas tarefas essenciais, quem está trabalhando em casa, pensar em algo original, criativo? E que eu saia dessa crise com a primeira das grandes vitórias que eu quero que todos nós saiamos, eu inclusive, saia dessa crise sem ter tido minha saúde abalada, você tem encontrado um desafio à vida, mas que eu saia dessa crise, acima de tudo, melhor. Para que eu não apenas tenha passado pelo deserto, mas que eu chegue a esse oásis novo, com algo novo.
As indicações já vieram, a China diminuiu já suas restrições, eu citei Finlândia e Dinamarca, a própria Espanha, palco de um terror tão grande na Europa, a Itália ainda não fez isso, mas a Espanha já fala na retomada. Nos Estados Unidos, alguns estados pensam na retomada, apesar do número incrível de mortes, especialmente em Nova York. Existe risco, existe perigo, o perigo é real. É totalmente infantil negar o perigo, quando não, perigosíssimo. É totalmente improdutivo entrar em desespero. Se é o caso, eu preciso de novo de técnicas para eu recuperar o meu equilíbrio. E se é compreensível que crianças e adolescentes estejam mais assustados, é incompreensível que nós adultos, especialmente responsáveis por crianças e adolescentes e outras pessoas, possamos perder a paciência. Em uma crise, espera-se, acima de tudo, do piloto, que ele seja tranquilo. Espera-se, em segundo lugar, das comissárias e dos comissários de bordo. E, em terceiro lugar, permite-se aos passageiros que eles possam se desesperar, porque eles não foram treinados para isso. Na sua casa, há uma chance muito grande de você ser o piloto ou a piloto. Há uma chance muito grande de você ser, no mínimo, um importante comissário que zela pela segurança e pela alimentação das pessoas. Então, que algum passageiro menor, uma criança, um adolescente tenha mais birra, mais desespero, mais irritação, é natural. Nós não temos esse direito. Nós temos que manter uma tranquilidade emocional muito grande, evitando os excessos, adquirindo a resiliência, a capacidade de fazer diariamente a decisão de continuar em um caminho que eu tracei. Eu quero ser melhor. Eu tenho repetido há muitos anos a frase do Rei Lear, a frase que Shakespeare colocou na boca do bobo do Rei Lear, que eu já citei muito, inclusive, na televisão. Pobre Lear, que ficou velho antes de ficar sábio. A idade chega para todo mundo, as crises vão se suceder, essa é apenas uma e muito importante. Eu gostaria de ser sábio antes de ter ficado completamente velho. E o que é ser sábio? Dar às coisas a importância que elas têm. Ah, mas eu estou preocupado. Creiam-me, para a maioria de nós que está aqui, para a maioria que acompanha essa live, a situação é muito melhor do que para um morador de rua ou para aqueles que estão na frente de batalha nos hospitais. Ah, mas vai haver uma crise econômica, ela vai pesar muito mais para outras pessoas. Tudo é motivo para eu me preocupar, mas também para eu me reinventar e decidir e optar claramente, como eu optei no início dessa crise, com toda a angústia que ela me provocou, decidir claramente que eu vou fazer as coisas que eu tenho que fazer, que eu vou redescobrir algumas coisas, que eu vou inventar outras, que eu vou continuar fazendo o máximo e que durante o incêndio ou o naufrágio eu não esteja entre os que aparentam calma negando o real, nem os que corram de um lado para outro gritando sem sentido algum. Durante o incêndio e o naufrágio, eu serei aquele que continua buscando bote salva-vidas. Eu serei aquele que continua procurando uma saída boa de emergência. Eu serei aquele que vai tentar ajudar as pessoas a escaparem do navio ou do prédio em chamas. Eu serei aquele que não vai ficar desesperado. O mundo já tem uma carga enorme de gente desesperada. E por fim vamos falar do tempo. Muita gente diz que fica vendo televisão, zapeando pelo controle remoto, ou fica com o cursor pelo computador, ou teclando no celular, digitando, olhando para matar o tempo. Bem, ninguém mata o tempo. Infelizmente, é o tempo que nos mata. Então, se eu estou matando o tempo, é uma frase estranha, porque essa frase esconde o fato de que ninguém mata o tempo. É o tempo que está nos matando. Por isso, já que todos somos vítimas do tempo, já que todos temos necessariamente que enfrentar o desafio do tempo, ao invés de matar o tempo que nos mata, o ideal é transformar o tempo em vida, em energia vital, em possibilidade de levar esse tempo para um campo protegido, de um campo produtivo, de um campo útil e estratégico. A vida é incrivelmente curta.
Os jovens não sabem disso, mas tem um momento lá pelos 40, 45 que você sente que as coisas se aceleram. E aquela sua irmã grávida, de repente, o filho está na faculdade, e aquele casamento que começou, de repente você vai à festa de bodas de prata, você vê que as coisas se aceleraram imensamente, você mal se instalou em um apartamento novo e já comemora 2, 3, 5 anos naquele apartamento. O tempo passa inexoravelmente, o tempo avança independente da minha vontade, o tempo é aquilo que move todas as nossas vidas. Por isso, como a vida é rápida, a vida é breve, a vida é intensa, a vida é extraordinária, eu vou aproveitar o tempo, que não significa trabalhar das 5 da manhã à meia-noite. Isso às vezes é uma fuga, inclusive, do proveito da vida. Aproveitar o tempo é, quando estiver dormindo, durma. Quando estiver lendo, leia. Quando estiver comendo com a sua família, abandone livros, celulares e olhe no rosto das pessoas e pergunte coisas a elas. Acompanhe o que elas narram, reaja a isso, dê opinião se isso for o caso. Ou seja, estar onde eu estou. Quando eu me separo de onde eu estou, eu me torno uma espécie de morto-vivo. E estou andando, mas estou ao celular. Quando eu estou na cama, eu estou pensando em outra coisa. E quando eu estou comendo com as pessoas, estou variando desse foco. Então, aproveitar o tempo é impedir que o tempo lhe mate, mas que você mate a pulsão de morte que existe no tempo. A expressão freudiana é muito importante nesse caso, porque eu promovo a minha vida. Sou senhor do meu destino em certas etapas, não sempre e não totalmente, mas eu tenho poder de controle sobre minha mente e eu posso a cada dia dizer: hoje será um dia extraordinário, hoje será um dia produtivo, hoje eu vou fazer essa família e tudo que estiver ao meu alcance como um local de bom convívio. Vou enfrentar as dificuldades, os aborrecimentos, as tristezas, as irritações. E se eu perder o controle, pedirei desculpas às pessoas e vou tentar de novo. Isso é a resiliência, isso é a capacidade de todos os dias voltar àquele ponto e de novo, e de novo, e de novo. Quem consegue isso, consegue fazer dessa crise uma oportunidade, transforma esse muro em trampolim, transforma esse grão de areia em uma pérola. Quem não consegue fazer isso vai continuar péssimo, olhando memes que chegam pela internet, rindo um pouquinho, bebendo cada vez mais, comendo cada vez mais, andando cada vez mais desarrumado em casa e reclamando que ninguém sabe, que ninguém tem noção de nada, que as pessoas estão equivocadas, que os grupos que estão disputando politicamente o controle da crise estão totalmente equivocados. Sim, eles podem estar equivocados, mas você não poderia estar na gestão da sua existência. Por isso aqui o meu desejo, que eu falo para mim em primeiro lugar, tudo que eu digo para alguém é uma vontade que eu escute, que eu também implemente aquilo que eu acredito e que, tal como vocês, nem sempre é fácil. Respira fundo, medita se possível, toma seu chazinho, evita os excessos, mantenha atividade física, aproveita a chance de estar com a sua família, em que outro momento você terá essa oportunidade de não estar viajando com eles, vendo coisas e todos distraídos em turismo, mas em casa, lado a lado. E já que a gente dizia que família é a coisa mais importante da vida, chegou a hora de demonstrar. Eis um desafio enorme para que nós possamos enfrentar, transformar o tempo de crise em um tempo de oportunidade. Esse é um imenso desafio. Eu desejo do fundo do coração que vocês e eu enfrentemos esse desafio e agradeço muito aqui que vocês tenham entrado na rede do Iguatemi. Na semana que vem, sábado, estaremos juntos de novo, falando de um tema relevante, sobre mais uma semana que eu espero que seja a mais produtiva possível e que estejamos todos juntos, bem com as pessoas que amamos e estejamos já discutindo medidas encaminhando para o fim desse isolamento. Muito obrigado a todos e até semana que vem.